A paz do Senhor. Amém, gente? A paz do Senhor, GP. Aleluia, a paz do Senhor. Todo mundo levantando a mão assim, ó. Amém. A paz do Senhor. Hoje nós estamos na nossa terceira mensagem da série Deus e os Jovens. Para quem não estava aqui nas GPs anteriores, o Senhor colocou esse tema no nosso coração de fazer 5 ministrações sobre Deus e os jovens. Analisando a questão de que quando a gente pega a Bíblia e lê, no Antigo Testamento, no Novo, a gente encontra vários caras que são muito feras, e a gente vê que o chamado com Deus que eles tinham começou desde que eles eram jovens. Então Davi começou jovem, foi ungido, era jovenzinho. José começou jovem. Rainha Esther começou jovem. Então, o que Deus tem para nós, né? Qual que é a relação de Deus com nós jovens? Através dessas histórias nós vemos que o Senhor tem algo para nós, para exatamente essa fase que estamos passando, amém? Então, esse é um resuminho. Primeira mensagem foi o Fábio que pregou, falando sobre o tema Separados para Deus, e o segundo, Felipe, Preparados para o Chamado. Eu não vou resumir essas duas mensagens, para não estender meu tempo, mas no Instagram da GP, vocês encontram os resumos lá no feed. Então, resumo, preparados para o chamado, para vocês já saberem o que foi falado, quem ainda não veio. Por acaso não tem o videozinho fácil aí, né? Não? Na próxima a gente passa, não tem problema. Esqueci de avisar antes. E o tema de hoje, como vocês já sabem, é como desenvolver a humildade. Como desenvolver a humildade. Nós temos 5 mensagens na GP e nós poderíamos, nessas 5 mensagens, falar sobre diversos temas, né? Deus e os jovens. Eu poderia falar por uma imensidade de temas. A gente poderia fazer tudo diferente aqui, porque tem muita coisa para falar. Agora, por que será que o Senhor colocou no nosso coração que precisava ter uma mensagem específica sobre humildade? Porque Ele quer trabalhar isso no nosso coração, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Versículo 5 até o 9. Versículo 5 até o 9. Eu vou ler, e eu quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou ler aqui, porque esse texto que eu vou ler agora é o texto base da nossa palavra inteira, de tudo que vocês vão escutar hoje. Então, o versículo 5 diz assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então vamos lá. Ao longo dessa mensagem a gente vai destrinchar esse texto, porque Jesus aqui fala sobre Jesus. E Jesus, gente, é a nossa maior referência de humildade. O que ele disse? Aprendei de mim que sou manso e humilde. Quando ele veio, ele trouxe para nós várias essências do cristianismo: o amor ao próximo, a humildade. Eu ia falar o amor ao próximo. A humildade é a essência do cristianismo. A humildade é a essência de nós vivermos com Jesus. Quanto mais nós nos parecermos com Jesus, naturalmente mais humildes seremos nós e as outras qualidades que Ele tem. Então, aqui fala nesse texto que a gente precisa imitar o jeitinho que Jesus fez. Que estava com Deus, morava com Deus, era Deus,
Mas quando ele veio para a terra, ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Ele se igualou, ele se esvaziou de toda glória e se fez semelhante a nós. Ele poderia ter vindo, ele nasceu da barriga da mãe dele, ele poderia ter vindo, gente, de asa. Ele poderia ter vindo no cavalo de fogo, ele poderia ter vindo com aquelas roupas de rei, mas não. Jesus não considerou que o fato dele ser Deus era algo que ele devia se apegar. E aqui diz que ele foi obediente ao Pai, até a morte de cruz. E o personagem... Peraí. Hoje eu vou beber água igual uma capivara, tá, gente? Não, tomei uma medicação que minha boca fica seca o tempo todo, eu tenho sede. Mas enfim. E pensando nesse texto aqui, e pensando na nossa série Deus e os Jovens, que o intuito é falar sobre homens de Deus que começaram jovens, eu estava orando sobre um personagem, para Deus me dar um personagem que se encaixasse nesse padrão. E ele me deu um personagem tão fera, que ele foi chamado de o homem segundo o coração de Deus. Vocês já sabem quem que é? Golias. A gente vai falar hoje sobre o rei Davi. O rei Davi, antes mesmo de Jesus vir à terra, o rei Davi nasceu muitos anos antes de Jesus se apresentar como homem aqui. Mas, por incrível que pareça, quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê que ele já era parecido com Jesus, mesmo que Jesus ainda não tivesse descido à terra. Então vamos lá, a gente vai abrir vamos para o primeiro tópico. O primeiro tópico, nesse mesmo texto de Filipenses, no versículo 6, fala assim: existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Então, o primeiro tópico da nossa mensagem é: não se considere maior ou melhor do que ninguém. E agora a gente vai começar a história de Davi. Vocês podem abrir em 1 Samuel 26. E aí, gente, quem tem marca-página livre aí, deixa o texto de Filipenses já no esquema, porque a gente vai voltar para ele em várias vezes. A gente vai ir para 1 Samuel, voltar para Filipenses e voltar. Então, 1 Samuel, capítulo 26. Versículo 22. Até o 24. Não, tá errado. Ai, gente, perdão. 1 Samuel 16, do 7 ao 13. Ai. 16, do 7 ao 13. Fala assim, na verdade, primeiro eu vou explicar o contexto. Então, o povo de Israel, eles eram governados por juízes. Até que veio o profeta Samuel, e o profeta Samuel, eu vou explicar de forma bem rapidinha aqui, para a gente ganhar tempo. E o profeta Samuel era o juiz do povo de Israel até então. Julgava as causas, falava o que Deus queria deles, era o rei, mais ou menos, né? Ele que era o juiz. Aí o povo começou a pedir por um rei. Começou a falar: profeta, o Senhor é uma bênção, a gente gosta muito de você, a gente até depende um pouco de você, mas todos os outros lugares que a gente vê, eles têm um rei. Um rei que luta nossas batalhas, um rei para tomar a decisão certa, um rei para nos guiar. Então a gente precisa de um rei. E aí o Samuel, eu ia falar, e aí o primeiro Samuel? E aí o profeta Samuel foi falar com Deus. Deus, eles estão pedindo um rei e tudo, olha que audácia, que absurdo. E aí o Senhor
ele escolheu o futuro rei, que foi Saul. Então, Samuel, vamos dar um rei para eles, vai ser o rei Saul. O rei Saul começou muito bem, até certo ponto, em que ele começou a desobedecer a palavra do Senhor. Ele começou a agir em ímpeto, por impulsão, ele começou a fazer o que ele queria, o que ele achava certo, e o Senhor se desagradou e falou: ó, profeta, você vai ter que falar para o rei Saul que não quero mais. O Senhor reprovou o reinado do rei Saul. E aí o Senhor fala: vai lá na casa de Jessé, que eu vou te mostrar o novo rei de Israel, e aquele que eu falar, você vai ungir como rei. Então, é aí que a gente vai começar do versículo 7. O Samuel vai até a casa de Jessé, né? E lá tem vários irmãos. Davi tinha... quantos irmãos? 7, né? Davi tinha vários irmãos. Então Samuel chegou lá, viu um monte de gente de boa aparência, uns caras altos, tudo guerreiro. E aí Samuel começou: e agora? Quem que é? Quem que é? Ah, eu acho que aquele é mais bonitão. Acho que é aquele que tem um músculo maior. E aí no versículo 7 fala assim: mas o Senhor disse a Samuel: não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor para o coração. Depois Jessé chamou Abinadab e apresentou a Samuel, que disse: o Senhor não escolheu este. Então Jessé apresentou Samá, mas também não escolheu. Aí depois Jessé apresentou os 7 filhos a Samuel, e nenhum desses 7 foi escolhido pelo Senhor. Então Samuel ia lá: tá, então é esse aqui? E Deus falava: não. É esse aqui? Não. É esse aqui? Não. Até que acaba todos os 7 irmãos. E aí Samuel fala: tem mais alguém, querido? Que Deus não me mostrou ninguém? Aqui tem mais alguém? E aí o Jessé fala: eu tenho mais um que está lá cuidando das ovelhas. O nome dele é Davi. E aí no versículo 12 fala: Jessé mandou buscá-lo, Davi, e apresentou a Samuel. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque é esse mesmo. Então Samuel pegou o vaso de azeite e ungiu diante dos seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel levantou e foi para Ramá. Esse é o comecinho da história de Davi. Essa é a primeira vez na Bíblia que a gente ouve falar, que a gente lê o nome Davi. E se vocês perceberem, Davi, então, desde jovenzinho, desde quando ele era invisível, desde quando ele pastoreava ovelhas, ele já sabia que ia ser rei, certo? Porque o profeta Samuel foi lá, ungiu, falou: vai ser você, Deus se agradou de você e tudo. Então, o rei Davi já sabia que era ele. E depois disso aqui, gente, acontece um trilhão de coisas. Davi derrota Golias, aí Saul, o rei Saul, que era o rei atual, falou: cara, quem que é esse homem? Traz ele aqui para mim, para ele tocar harpa para mim. E aí Davi foi lá, começou a tocar harpa, e o rei Saul se agradava de Davi, colocou ele como comandante do exército. E Davi ia crescendo dentro do reino, né, de Saul. Cada vez mais ele estava mais próximo da vida de Saul. Até que Davi começou a se destacar demais, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, aqui diz. Então ele se destacava demais. Ele ia para as guerras, ele acabava com todo mundo. Ele derrotou Golias, que era um cara gigantesco, que ninguém tinha vontade, ninguém tinha coragem de enfrentar. E aí, eis que surgiu uma musiquinha entre o povo de Israel. Vocês lembram dessa musiquinha? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Sempre quis dar uma melodia para essa música. Mas essa música dizia, lá entre o povo de Israel: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. E aí o rei Saul começou a ficar esperto. Falou: putz, esse cara está se destacando.
o povo vai querer que ele seja rei daqui a pouco se eu não fazer alguma coisa para parar. Porque ele está se destacando, ele mata todo mundo, ele é bonzinho, ele toca a harpa bem. O povo vai fazer dele o rei de Israel, eu preciso fazer alguma coisa. E Saul, gente, começa, a Bíblia diz que um espírito maligno entra em Saul. E ele começa a colocar como principal objetivo de vida, matar Davi. Saul começou a ficar obcecado para matar Davi. Então, Davi estava lá tocando a harpa para o rei Saul, até que Saul vem com seu ímpeto e pá, joga uma lança. E aí Davi desvia. E aí depois ele volta, começa a tocar a harpa de novo, joga outra lança e Davi desvia. Até que Davi começou a precisar fugir de Saul. E começou a viver uma vida de fugitivo. Por causa dessa obsessão de ser morto. Então ele começou a fugir de Saul, ele foi para as montanhas, ele foi não sei o que lá, e Saul perseguindo Davi, e Davi fugindo de Saul. Uma vida de fugitivo. Até que existe um momento em que Saul está perseguindo Davi, ele está bem perto de Davi, e o rei Saul, a Bíblia diz que ele entrou numa caverna para aliviar o ventre. Para descarregar as lembranças, as mágoas dele, ele entrou nessa caverna. E quem que estava nessa caverna? Davi estava, e o rei Saul. E o rei Saul não sabia. Então Davi veio por trás, e o pessoal que estava com Davi falando, esse é o dia que você vai poder matar Saul, o Senhor está entregando ele nas suas mãos e tal. E aí Davi vai lá e corta um pedacinho do manto de Saul, sem Saul ver. Sem que Saul veja, Davi vai lá e arranca um pedacinho do manto dele, para depois ter uma prova de que ele poderia ter matado o rei, mas não matou. Todo mundo influenciando Davi, falando, você precisa matar esse homem, essa é a sua única chance, senão você vai ser fugitivo para sempre, o Senhor está te entregando, você precisa aproveitar essa oportunidade. E Davi diz, eu vou tocar no ungido do Senhor? Deus me livre. Quer matar, mata vocês, eu não toco. E aí agora a gente vai ler o texto de 1 Samuel 26, 22 ao 24. Para a gente ver como que continua essa história. 26, do 22 ao 24, diz assim. Davi então respondeu e disse, porque aí o rei reconheceu a voz de Davi e falou, Davi, é você? Davi que está aqui? E aí Davi fala, aqui está a lança, ó rei, manda um dos servos vir pegá-la. Porém o Senhor recompense a cada um conforme a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, mas eu não quis ferir o ungido do Senhor. E assim como presta atenção no que eu vou ler agora, gente. E assim como a tua vida foi preciosa aos meus olhos hoje, seja a minha vida preciosa aos seus olhos, para que Ele me livre de todo sofrimento. E então o que a gente vê com esse texto? O que tem a ver com o tema que eu acabei de falar, né? O que tem a ver com o texto de Filipenses que fala que que Jesus, mesmo sendo Deus, não considerou isso aqui na terra? Nós não podemos nos considerar maior ou melhor do que as pessoas ao nosso redor por possuirmos talentos. Talvez você tenha dons muito tops, talvez você tenha um talento para pregar, talvez você tenha uma revelação da Bíblia que ninguém tem. Talvez lá na sua empresa onde você trabalha, você é o destaque. Talvez na sua vida com Deus lá no secreto, Ele já tenha te dado um vislumbre do seu chamado. O que Ele tem para você lá no seu futuro é algo muito grande. E seu coração começa a queimar por coisas grandes, por tudo isso. E eu tenho dons, eu canto muito bem, eu toco igual ninguém. Ninguém prega melhor do que eu na célula. Mas nós não podemos nos apegar a essas coisas. Davi sabia que ele ia ser rei. Davi sabia que ele era agradável aos olhos de Deus e Saul não era.
Mas mesmo assim, a Bíblia diz que Davi olha para Saul como uma vida preciosa. Davi era bonzinho, Davi era de bom coração, Davi era guerreiro, Davi era top, fazia tudo o que ele queria com excelência, mas ele não se apegou a isso. Ele não se apegou a isso. Essa é a característica de uma pessoa humilde. Você pode até ter as suas individualidades. Você pode até ser você pode até ser bom nas coisas que você faz, mas isso não te faz melhor do que ninguém. Amém? Não importa o que eu faça melhor do que o Fábio, que eu tenha que me achar superior, sabe por quê? Porque o Fábio também tem algo grande para a vida dele. Porque o Fábio também tem os dons dele. Porque o Fábio também tem facilidade com coisas que eu não tenho. Então o fato de eu ser boa não ajuda em nada, eu não tenho que me apegar a isso para me sentir superior, amém? Não é porque eu prego bem que eu vou olhar para Denise e falar, ô Senhor, ajuda ela, Deus. Davi, não é porque ele sabia que ele tinha unção para ser rei de Israel, não era por causa disso que ele achava que tinha que matar aquele rei. E vamos ser sinceros, o que a gente faria? Eu mataria. Era a chance dele. Saul morreu, eu que vou assumir a coroa, porque eu já fui até ungido. Sou eu que o Senhor quer que esteja reinando. O que Saul ainda está me perturbando? Tocar harpa para Saul, eu não sou obrigado. Eu sou muito melhor do que ele. Deus não gosta dele, gosta de mim. E a gente tem esse pensamento muitas vezes, de nos achar superiores aos nossos irmãos, como se eles não fossem nada e a gente fosse tudo. A gente assiste a palavra e a gente critica a palavra. A gente vê a irmã, o cara tocando teclado. Cadê o Steiner? A gente vê o Steiner tocando teclado e fala, meu Deus, eu preciso tirar ele de lá porque eu sou muito melhor do que ele. Amém? Então esse é o primeiro tópico. Nós não podemos nos apegar às nossas virtudes e aos nossos talentos. Porque assim como a nossa vida é preciosa, a vida dos nossos irmãos são tão preciosas quanto. Amém? Segundo tópico. Filipenses 2:7. Diz assim: mas pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. O segundo tópico dessa mensagem é: você foi chamado para servir e não para ser visto. Amém? Então quando a gente olha para a vida de Davi, desde a primeira vez que a gente escuta o nome de Davi, o que ele está fazendo? Ele está servindo. Todos os irmãos lá comendo, todas as apostas assim, aqui, quem será que vai ser rei? Eu acho que sou eu, não vai ser você. Eu hoje não vou lavar louça, porque daqui a pouco eu vou ter que lutar com os filisteus. E enquanto isso, Samuel pergunta, e aí, não tem mais nenhum? Tem mais um. E esse mais um está lá pastoreando as ovelhas. Esse mais um está servindo. E nós precisamos aprender essa lição. Mateus 20, 25 e 26 diz assim: então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os governantes dos gentios os dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se poderoso entre vós, seja esse o que vos sirva. O que vos sirva. Nós precisamos aprender essa chave. Pessoas humildes servem, não importa o lugar. A gente está numa geração, a gente está num tempo que as pessoas elas não estão interessadas em servir. Elas estão interessadas em aparecer. Eu até sirvo quando eu estou pregando. Eu até sirvo quando eu estou em cima do púlpito.
com o coração totalmente errado diante de Deus. Uma pessoa humilde, ela serve o próximo, ela serve a sua igreja, ela serve a sua empresa, ela serve a sua faculdade. Ser humilde é isso, gente. Como nós precisamos aprender a ser servos. Como a gente precisa. Se vocês olharem para essa igreja, eu vou citar inúmeros ministérios que vocês talvez nem sabem que tenha. Ministérios que ficam no bastidores. Mulheres que vêm fazer faxina. As meninas que estão na cantina toda Santa GP. O projetor. E lava o banheiro. Nós temos inúmeras coisas para fazer. Mas esse tipo de coisa a gente não quer fazer. Eu não quero entrar para a cantina. Estou indo para a igreja para receber, não para ficar fritando batata. Eu entrar para a faxina da igreja? Imagina. Esse não é o meu chamado. Essa que é a questão. Esse não é o meu chamado. A gente quer, sabe o quê? Holofote. A gente quer fazer coisas que apareçam e que nos destaquem. Para o pastor ver, para o líder de jovens ver. Mas esse não é um coração de servo. Você pode entrar em 1000 ministérios de uma vez. Se o seu coração estiver em aparecer diante das pessoas, não vai ser aceito. A gente precisa entender o que é ser servo. Davi era servo na casa dele. Próxima etapa foi ser servo na casa de Saul, tocando harpa. Gente, o que harpa tinha a ver com o chamado de Davi? Porque eu vejo que isso é muitas vezes o nosso problema. Não, eu não quero entrar agora para o lugar que está precisando, porque não é o meu chamado. Eu tenho que focar no que é o meu chamado. Eu tenho que focar nas minhas pregações. Eu tenho que focar no ministério de louvor. O resto não tem como e não tem nada a ver comigo. Como que tocar harpa era o chamado de Davi, gente? Davi, quando ainda morava na casa de Jessé, ele levava a marmitinha para os irmãos dele lá antes de guerrear. Onde que isso fazia parte do chamado de Davi? Mas ele tinha um coração tão servo, que não importa onde ele estivesse, ele estaria servindo. Servindo a Deus e não as pessoas. Nós precisamos servir a Deus. Próximo tópico, Filipenses 2:8. Diz assim: assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Aleluia. Aqui, esse tópico é: a humildade nos conduz à obediência. E quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê 3 tipos de fases da vida dele, de áreas da vida dele em que ele era obediente. Então a primeira área em que ele era obediente, que nós precisamos refletir se nós somos, está em... eu não anotei. Não anotei. Então tá bom, mas eu falo. A Bíblia diz logo lá no comecinho de 1 Samuel, que tudo que Jessé mandava, Davi fazia. Então, vai pastorear as ovelhas, Davi, estou indo. Davi, você vai acordar bem cedo para ir até os seus irmãos e levar comida. Estou indo. Davi, ele sempre foi obediente ao pai dele. A gente vê isso nessa história, né? E faz parte de você ser uma pessoa humilde, obedecer aos seus pais. Porque às vezes a gente dá muita seriedade para as coisas do reino. Então eu preciso tomar cuidado com a forma que eu vou falar com os meus irmãos. Eu preciso tomar cuidado com a forma que eu vou falar com o meu chefe, porque ele é meu superior. Eu preciso tomar cuidado com a forma que eu vou falar com o meu professor. Mas quando a gente está dentro de casa, a gente se revela. E aí o pai manda acordar cedo para levar marmita para o irmão lá na Conchechina, você explode. Você fala, quê? Eu vou levar marmita para o Chatonildo? Que ainda ele levou, né? E o irmão dele falou, o que você está fazendo aqui? Nada a ver, você está aqui, você é todo soberbo. O cara acorda de madrugada para levar a comida para o indivíduo e recebe isso em troca, né? Mas ele fez isso porque ele era obediente.
porque ele tinha respeito ao pai. E porque ele tinha respeito a Deus. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Muitas vezes nós somos soberbos dentro da nossa própria casa. Então meu pai e minha mãe não sabem de nada, eles são atrasados. Eles acham que as coisas funcionam assim, mas não é, a vida mudou, o disco já trocou. Então eles não têm mais o que me falar, eu sei me virar sozinha. Eles me dão conselhos, mas eu não preciso seguir porque eu sei me virar sozinha. Isso é falta de humildade e isso não agrada o coração de Deus, amém? Nós precisamos ser humildes para aceitar os conselhos dos nossos pais e obedecê-los. Assim como Jesus obedeceu ao Pai até a sua morte, como diz aí no texto. Se humilhou, se esvaziou de si mesmo, de toda a glória, para obedecer o Pai até o seu fim. Amém? Que nós possamos refletir. Se nós obedecemos os nossos pais com o coração certo, se o nosso comportamento com eles é de um jeito que agrada a Deus, se a gente não se acha superior aos nossos próprios pais, talvez por eles não serem convertidos, talvez por eles terem recebido uma criação, talvez por eles pensarem de forma diferente da sua. Davi obedecia aos pais, Jesus obedeceu ao Pai. Nós precisamos obedecer aos nossos pais, amém? Outra obediência que Davi se superou foi em relação à sua liderança. O rei Saul era um perturbado. O rei Saul, ele era completamente possuído. O rei Saul queria matar Davi. Davi tocando harpa, todo bonzinho, ele vai e joga a lança. Uma liderança completamente não saudável. E o que Davi fez? Escolheu ser fiel e obediente até a morte. Antes de começar esse negócio dele fugir do rei Saul, a Bíblia diz: e tudo quanto Saul o pedia, Davi fazia. Sabe por quê? Porque Davi tinha um coração humilde. Se ele foi eleito rei de Israel por Deus, como que eu não vou seguir o que ele fala? Como que eu vou matar? Eu não sou melhor do que ele. A vida dele é preciosa para mim. Davi era fiel, Davi era obediente. Talvez você não possa, talvez você não concorde com a sua liderança em tudo. Mas foi Deus que colocou a sua liderança no lugar dela. Ninguém se auto-unge. Ninguém fala: vou abrir uma célula do nada, não tenho vida com Deus. Não, é Deus quem escolhe. Foi Deus quem escolheu os seus líderes. E mesmo debaixo de uma liderança que talvez você não concorde, é agradável aos olhos de Deus que você respeite e que você seja fiel até o fim. E qual que é a consequência disso? Pode ir para o próximo versículo, acho que 9. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. Então nós falamos... gente, perdão, não era para eu ter lido isso ainda. Então nós falamos sobre a obediência aos pais, a obediência aos nossos líderes e a obediência a Deus. Eu nem tenho versículo específico para isso, porque se a gente pegar a história de Davi, gente, vou dar um passo. Deus, eu devo dar um passo? Sim, Davi, você deve. Então pronto. Deus, eu devo dar um passo? Não responde, então eu vou ficar. Davi tinha um coração completamente obediente ao Senhor. Não importa o que isso traria para ele. Ele tinha convicção de que ele poderia confiar no Senhor e obedecer a tua palavra, porque o Senhor conhece a gente. O Senhor sabe o que é melhor para o nosso futuro. O Senhor sabe qual que é o relacionamento que a gente vai entrar, com quem que a gente vai casar. O Senhor sabe qual que é a melhor carreira que a gente pode seguir. O Senhor sabe qual que é a melhor casa que a gente pode morar. O Senhor sabe de tudo. Então a obediência a Deus,
ela só nos traz benefícios. Só benefícios. Uma pessoa que é obediente à liderança, uma pessoa que é obediente aos seus pais, uma pessoa, liderança e autoridades no geral, tá, gente? E uma pessoa que é obediente a Deus, que leva à risca tudo que Ele fala, é isso que a gente vai ver no próximo tópico que eu li antecipadamente. Diz assim: assim na forma de homem, humilhou... pode ir pro 9. Por isso Deus também o exaltou com soberania e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome. Então, o resultado da humildade nas nossas vidas é o nosso último tópico. O nosso último tópico chama: a humildade antecede a honra. A humildade antecede a honra. E isso está escrito na palavra, em Provérbios, acho que 17. Tem um texto exatamente falando isso. A humildade antecede a honra. Aqui nesse texto sobre Jesus, a gente está falando: Jesus veio, se esvaziou de toda a glória e tudo, foi obediente à morte. Ele foi igual, ele não veio igual não veio com a glória, não veio de asa. Ele veio igual a gente. Ele se esvaziou, ele foi obediente até a sua morte. E aí esse texto começa como? Por isso, por causa da humildade de Jesus, o Senhor o elevou. E lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome. A humildade antecede a honra. Talvez você tenha um propósito muito grande na sua vida. Talvez Deus realmente tenha algo diferenciado para você. Mas se você não tiver o seu coração trabalhado para receber esse chamado, para receber esse propósito, nós vamos ser servos inúteis. O Senhor não usa soberbos. O Senhor gosta de usar os humildes. Por quê? Porque os humildes devolvem a glória que já era dele. Pessoas soberbas pegam a glória para si mesmo. Pessoas humildes devolvem a glória para Deus. E é por isso que o Senhor o exaltou. Jesus foi aprovado pela sua humildade. O rei Davi foi aprovado pela sua humildade. Tem um texto que diz assim, vamos abrir lá em 1 Samuel 24, do 12 ao 20. Por aqui, né, gente? Pra quê? Fica complicado. O Senhor julga entre nós dois. Deixa eu explicar o contexto. Aconteceu exatamente a mesma coisa que eu citei no começo da palavra. Rei Davi foi lá, e viu a lança de Saul. Saul estava dormindo. Davi pega essa lança e depois fala: olha, mais uma vez eu tive oportunidade de te matar e eu não fiz. Porque a sua vida é preciosa para mim. E porque você é ungido do Senhor. Quem sou eu para fazer isso contra o ungido? E aí vamos ver esse texto e o que o rei Saul responde para Davi. Esse texto, quem está falando é o Davi, tá? Então Davi diz: o Senhor julgue entre nós dois, e o Senhor me vingue de ti, porém a minha mão não será contra ti. Como diz o provérbio dos antigos, dos maus procede a maldade, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Contra quem o rei de Israel saiu? A quem persegues? A um cachorro morto? A uma pulga? O Senhor seja juiz e julgue entre nós dois. Que Ele esteja atento e defenda a minha causa e me livre da tua mão. Depois que Davi terminou de falar tudo isso a Saul, este lhe perguntou: essa é a tua voz, meu filho Davi? Então Saul chorou bem alto e disse a Davi: tu és mais justo do que eu, pois me devolveste o bem e eu te devolvi o mal. Tu mostraste hoje que fizeste o bem para comigo, apesar de o Senhor ter me entregado em tuas mãos e não me mataste. Quem, ao encontrar o inimigo, o deixaria seguir seu caminho? O Senhor te recompense pelo que me fizeste hoje. Agora sei que certamente reinarás, e o reino de Israel se firmará
sob seu comando, até aí. Então a atitude de Davi, essa atitude de humildade de Davi, de não ferir o ungido do Senhor, ela constrangeu o rei Saul. Ele falou, meu Deus, gente, o que eu estou fazendo? Perseguindo esse menino. E aí o que Saul fala? Agora eu vejo, depois de ter visto essa sua atitude humilde, agora eu sei que você vai reinar. Porque a humildade antecede a honra, gente. Todos esses personagens que a gente for ver da Bíblia, antes deles chegarem no auge, antes deles realmente viverem o propósito que Deus preparou, eles tiveram que passar por um processo onde Deus trabalhava no seu coração a sua humildade. A gente pode citar a história de José. Quem lembra da história de José? Começou como? Ele, o filho preferido, tendo sonhos que os seus irmãos se prostrariam a ele. E aí ele falava, gente, eu sonhei que eu era o sol, vocês eram as estrelas. E, ai, Deus é assim, né? Ele me deu esse sonho, não sei porquê. Se alguém puder me ajudar a entender. Eu sonhei que eu era o sol, vocês eram as estrelas que estavam ao meu redor. E aí eu entendo que vocês se curvaram diante de mim. Não ajudava em nada. Tava soberbinho. Ai, vocês vão ser um dia, eu vou ser o rei de todo mundo aqui. E aí, gente, o que acontece com ele depois disso? José é a pessoa que mais teve a humildade trabalhada na vida. Foi escravo, jogou no poço, foi escravo, depois foi prisioneiro. O cara não lembrou dele para ser liberto pelo rei. Só por Deus, né? Mas no fim, qual que foi o fim de José? Governador. Aquele que salvou o Egito da fome. Quem foi Davi depois de ter sido aprovado no seu teste de humildade? Um dos reis mais famosos de Israel. A Bíblia diz, eu não vou abrir, mas a Bíblia diz que tudo o que Davi fazia, ele tinha grande êxito, porque o Senhor estava com ele. O nosso coração define o TDAH. O nosso coração define o nosso futuro. Eu posso ter humildade. Eu posso ter dons. Eu posso ter um chamado grande. Eu posso ter tudo. Mas se o meu coração for soberbo, eu não tenho nada. Eu viro uma mulher inútil diante de Deus. Nós precisamos avaliar o nosso coração. A Bíblia diz o quê? Jovens, sois fortes. A palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Então começa, jovens, vocês são fortes. Essa é a nossa identidade, fortes. Então a gente é a força da igreja. A gente é a força dos lugares onde a gente habita. A gente quer sair para evangelizar. A gente quer descobrir nossos dons. Eu sou mestre, evangelista, apóstola. Fiz o teste, deu isso. A gente jejua. A gente é a vida. A gente é o futuro. E aí o que acontece com esse negócio da gente ser a força? Da gente tá no pique do avivamento ali? A gente se depara com as pessoas mais velhas, ou com alguns irmãos que não estão da mesma idade, mas que não estão no nosso pique, e a gente começa a se sentir superior. Então você entra na igreja, você começa a ler a Bíblia igual um louco, e orar e tudo mais, vamos evangelizar, vamos não sei o que lá, e aí você conhece pessoas que não são assim, e aí o seu coração começa a se engrandecer. Olha só, parece que eu sou mais espiritual aqui, gente. Esse povo, eu preciso ensinar eles, eu preciso exortar. É isso que eu preciso fazer. A gente olha para o pastor e a gente fala, tá atrasado. O pastor tá atrasado, a visão já mudou, a gente tem que modernizar, a minha visão é mais ampla. Por causa do jovem, a gente sabe que as coisas não vão acabar. Por exemplo, o futebol. Tem o Pelé, tinha, né? O Pelé. Craque, top, morreu.
E aí acabou o futebol? Não. Por quê? Porque conforme os jogadores vão ficando velhinhos, entram jogadores novos. Então a gente tem esse negócio dentro da gente, de ser forte, de saber de tudo, ter uma visão mais ampliada do que os mais velhos, senso de continuidade. Essa igreja só vai existir se eu continuar aqui, porque a igreja de idoso uma hora acaba. E aí isso cria no nosso coração uma soberba. E aí daqui a pouco a gente não precisa de mais ninguém. Eu não preciso dos meus próprios irmãos, porque eu sei a coisa certa a se fazer. E consequentemente eu não preciso de Deus. Eu sei a forma de fazer. Eu já sei o que Deus quer, eu não preciso buscar. Eu já sei o que Deus quer, eu tenho o meu jeitinho. E eu vejo que é por isso que o Senhor escolheu essa mensagem dentre essa série de 5 mensagens, humildade. Porque a soberba não agrada o coração de Deus. Nós, jovens, precisamos ter cuidado com isso, de nos achar melhores do que todo mundo. Só porque a gente é mais disposto, só porque a gente já sabe mexer na tecnologia, porque a gente tem mais ideias. A maioria hoje fez faculdade, não era como antigamente. A gente precisa tomar cuidado, porque sabe o que a Bíblia diz sobre isso, sobre a soberba? Que a soberba precede a ruína. E a altivez do espírito antecede a queda. Não ache que nós podemos sustentar o sentimento de superioridade por muito tempo dentro de um ministério. Porque a soberba precede a ruína. Uma hora a queda vem. Porque o Senhor não se agrada dos orgulhosos, não se agrada dos arrogantes. A gente precisa olhar para os nossos irmãos aqui e falar: cara, eu preciso de você. Você é precioso aos meus olhos. Davi falou isso para o seu inimigo. Aquele que estava tentando matar ele, Jesus tratou ele com a vida mais preciosa do mundo. Quando Saul morreu numa guerra, a Bíblia diz que Davi chorou em alta voz. Fez uma música para Saul, para lamentar a morte dele. Depois de tanto perrengue, Davi faz até música para Saul, gente. É um nível que a gente não está acostumado, né? Porque nós atualmente temos a tendência de sermos soberbos dentro da nossa casa. A gente não quer escutar conselho de ninguém, porque está todo mundo ultrapassado. Na igreja a gente não consegue assistir um culto sem criticar. Nossa, o louvor desafinou, hein? É porque é o Bruno que está tocando, acontece isso às vezes. Nossa, o jeito que a irmã pregou prosperidade, eu faria melhor. Tomem cuidado com esse tipo de sentimento, porque o Senhor sonda os nossos corações e Ele sabe a intenção do nosso coração em tudo que nós estamos fazendo. Que nós possamos ter esse senso de humildade, não só aqui dentro da igreja, mas em todas as esferas da sociedade. Que a gente possa olhar para cada pessoa desse mundo como uma vida preciosa, independente do que ela seja. Independente se ela te fere, se ela te engana, se ela te apunhala pelas costas. A gente precisa ter humildade a ponto de saber que nós não somos melhores do que ninguém. A Bíblia diz: considere os outros superiores a si mesmo. Que difícil isso. Mas é o que a Bíblia manda, então a gente precisa ter essa atenção, amém? E Davi, por causa dessa humildade, ele foi exaltado por Deus. Foi colocado em um lugar de mais alta honra no povo de Israel. E aí o que a gente leu aqui foi tudo coisa assim, contando a história de Davi, né? Mas o que se passava nesse meio tempo, nessa vida do rei Davi, dentro da mente dele? Como que ele enxergava a situação? Isso a gente vê no livro de Salmos, onde Davi faz poemas, orações, canções, e é onde a gente realmente conhece o coração de Davi. A gente vai abrir em Salmos 18. Salmos 18.
Salmos 18. Davi faz um cântico. E Salmos 18, a partir do versículo 1, diz assim: esse é o cântico de quando Davi foi liberto dos seus inimigos e liberto da perseguição de Saul. E aí o rei Davi vai lá e faz um cântico para o Senhor de agradecimento. Através desse texto, a gente vê o que se passava no coração de Davi em todo esse tempo e como ele enxergava o Senhor. Diz assim: eu te amo, ó Senhor, com toda a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo, a força da minha salvação e minha torre de proteção. Invoco o Senhor que é digno de louvor e sou salvo dos meus inimigos. Versículo 6, invoquei o Senhor na minha angústia, clamei ao meu Deus no seu tempo e ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou a seus ouvidos. Versículo 16, do alto ele estendeu o braço e me pegou, tirou-me das águas profundas. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar amplo, livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos. Versículo 29, com teu auxílio enfrento uma tropa, com meu Deus eu salto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a promessa do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Quem é Deus senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna o meu caminho perfeito. Faz meus pés como os da corça e me coloca em segurança nos meus lugares altos. Treina minhas mãos para a batalha, para que meus braços não possam envergonhar um arco de bronze. Também me dá o escudo da salvação, tua mão direita me sustém, tua clemência me enaltece. Versículo 50 diz, ele dá grande livramento ao seu rei e usa de fidelidade com o seu ungido, para com Davi e sua posterioridade para sempre. Olha o coração, gente, de Davi. Olha o coração, por aqui a gente percebe o que é um coração humilde. Um coração que sabe que beleza, eu tenho êxito em tudo, eu consigo fazer tudo, eu matei um monte de gente, toda guerra que eu vou, eu mato todo mundo, e eu falo com sabedoria, quando eu toco harpa eu tenho unção, e não sei o que lá. Mas ele reconhecia que tudo isso acontecia, porque o Senhor fazia acontecer e não ele. Aqui diz, ele me treina para a batalha. Ou seja, o fato de eu ganhar as batalhas, o fato de eu conseguir conquistar as cidades, foi Deus que me entregou, foi Deus que me treinou. Foi Deus que me deu força para lutar contra os meus inimigos. Foi Deus que me fez perseverar. Ser humilde é reconhecer a Deus em todos os nossos caminhos. É reconhecer que se eu estou aqui hoje, é porque Deus me colocou aqui hoje, é porque Ele me deu a palavra. Se a Gabi está ali hoje, é porque o Senhor colocou as músicas no coração dela. Se as meninas estão na cantina, é porque o Senhor deu capacidade. Se você está passando por um momento difícil, que você possa ter esse coração de Davi. Um fugitivo que passou por um monte de coisa. Falar, tudo o que eu tenho, eu me alegro. Tudo que eu tenho vem do Senhor. O fato de eu vencer é o Senhor. O fato de eu conseguir escapar dos meus inimigos foi o Senhor. Amém? Que nós possamos desenvolver essa humildade. Não tem como, lá no futuro, a gente viver o nosso propósito. Nem no futuro, nem no presente. Com soberba no nosso coração, o Senhor não se agrada. Amém? Pode colocar de pé.